Não ande ansioso por nada. Confie em Deus. Ele nos deu tudo em Cristo Jesus. Siga em conhecer a palavra de Deus, querido. Não ande ansioso por nada. Creia no Senhor. Ele te deu tudo. Ele é maravilhoso. Ali, aniversário da igreja Caetano Mendes. Quero deixar ainda um pensamento da palavra para a amada igreja. Isaías 43, 16. Por gentileza, você que tem sua Bíblia, acompanhe comigo. Não vou demorar, tá? Quero deixar um pensamento aqui da palavra. Isaías 43, a partir do verso 16. Um texto bem conhecido da amada igreja. Diz assim: assim diz o Senhor, que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força jazem juntamente lá, e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não o recebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém. Pai, obrigado por esse texto, por essa porção gloriosa da Tua palavra. Pai, eu me coloco aqui na dependência do Senhor. Pai, de mim mesmo eu não tenho nada, estou dependendo do Senhor. Obrigado pela revelação dessa palavra no nosso espírito. Só o Senhor mesmo, Pai, para trazer uma revelação, para falar conosco. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é maravilhosa, é uma espada, Pai, afiada. Pai, fala conosco agora. Envia Teus anjos aqui conosco, anjos ministradores que já estão aqui no altar, na nave do templo. E já repreendemos também toda a oposição, tudo aquilo que poderia atrapalhar aqui, tirar a atenção da palavra. Nós repreendemos agora, que caia por terra, que seja lançado onde Cristo ordenar, e que nunca mais volte, em nome de Jesus. Amém. Pedir para os irmãos abaixar um pouco o retorno aqui. Não sei se está fazendo muito eco para mim, que eu não estou conseguindo. Está muito alto. Mas quero deixar um pensamento aqui da palavra como tema: tudo é vosso. Amados, aqui um texto, o profeta Isaías falando aqui, né? Ele dizendo assim: assim diz o Senhor, né? O profeta sempre diz assim: assim diz o Senhor. Então quando o profeta diz assim diz o Senhor, treme tudo, né? É Deus falando na boca do profeta, né? Diz assim que outrora preparou um caminho no mar e nas águas tempestuosas, né? Amado, esse texto aqui, ele fala do amor de Deus pelo povo de Israel, né? Nós sabemos que o povo de Israel, por aproximadamente 600 anos, né, ele foi um povo livre, né? É capaz de adorar o seu Deus, o Deus dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, né? Mas eles abandonaram o seu Deus, né? Eles começaram a ficar ali tão prósperos, tão abastados. Aí eles começaram a se unir a outros povos, se contaminaram com outros povos, né? Abandonaram o seu Deus. E então o que aconteceu? Deus permitiu que eles foram levados cativos, né? Eles foram dispersos entre aqueles povos pagãos, né? Eles foram colocados, lançados no meio desses povos, aqueles que não adoravam o Deus vivo, né? E nós entendemos pela história também que quando eles estiveram ali pelo domínio babilônico, né, a palavra de Deus diz que os hebreus ali, eles foram deportados, né, da terra natal deles, de Jerusalém. Eles foram deportados dali, e eles foram para Babilônia, e ali eles se tornaram escravos, né? E um desses escravos ali é o profeta Daniel. E você vê com detalhes essa história, se depois você quiser ler, ali no livro de Daniel, né? Ali tem os detalhes para compreender todo esse evento ali, onde Israel foi levado cativo. Mas então nesse mesmo ano ali, o que houve? O rei Nabucodonosor II, ele se apoderou de Jerusalém, né? Ele empreendeu uma guerra contra Jerusalém, destruiu a cidade, e ordenou ali a deportação dos judeus. Foram para a Babilônia, né? Esse é o chamado cativeiro da Babilônia, né? Que durou quase meio século,
cativeiro da Babilônia, né? E esse cativeiro, ele chegou ao fim quando o rei persa ali, Ciro I, né? Deus usou esse homem chamado Ciro, um rei da Pérsia, um rei pagão, né? Não conhecia Deus. Esse rei, ele libertou os judeus, e a partir daí eles realizaram uma nova peregrinação à cidade de Jerusalém. Então essa é uma parte da história do povo de Deus. Queria usar como pano de fundo aqui, para a gente entender um pouco sobre a história, né? É uma parte da história, e como o povo de Israel se afastou de Deus, né? E como Deus restituiu o seu povo do cativeiro. Amados, Deus criou o homem para ser livre, né? Desde que Deus criou ali Adão e Eva, colocou eles no jardim, Ele criou o homem para ser livre, para ele adorar a Deus, e sempre foi da vontade de Deus que esse homem reinasse sobre a terra, e que esse homem tivesse um relacionamento de pai e filho com Ele, né? Esse sempre foi o desejo de Deus, né? Que o homem estivesse sempre perto dEle, com o coração voltado a Ele, adorando a Ele, sempre em adoração, buscando ao Pai. Mas o homem, amados, desde o princípio ele se rebelou contra Deus, né? E os princípios da palavra. Mas o diabo, ele sempre tentou escravizar. Se você vê a história de Israel, o diabo sempre, né? O povo de Israel é um povo livre, né? Um povo cujo Deus é o Senhor, o Deus vivo. E o diabo conseguiu interferir na crença do povo, conseguiu infiltrar costumes pagãos no meio do povo. Eles se envolveram com povos, e Deus sempre usou os profetas: olha, não se envolva com esses povos, e eles sempre se envolviam, né? Então o diabo tentou escravizar, né? E tentando colocar o homem em cativeiro, né? E vemos que esse cativeiro ali, muitas vezes, é um cativeiro espiritual, né? Um cativeiro físico, onde eles foram ali aprisionados, se tornaram escravos, e um cativeiro físico, emocional, né? Hoje nós vemos que o diabo age dessa forma. Ele tenta levar o homem a um cativeiro físico e espiritual. Ele cria situações, ele cria ciladas, né? Que muitos estão caindo, né? Sendo enredados pelo engano das trevas. Esse é o quadro que nós vemos, né? Efésios 4:14 diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados em redor com todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que pela astúcia conduzem ao erro, mas seguindo a vontade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. Ou seja, nós precisamos crescer em Cristo Jesus, conhecer a palavra de Deus, né? Para não ser o quê? Para não ser como diz o texto, que como meninos, ou seja, inocentes ali, né? E não observando segundo a palavra de Deus, e se envolvendo com as coisas desse mundo, né? Então eu quero deixar 3 pensamentos aqui, amado, referente a essa palavra. O primeiro pensamento aqui para você: Jesus é o caminho, né? É um texto que diz assim, João 14:6, você conhece de cor, né? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Aqui Jesus estava falando certa feita com os discípulos. Ele estava ali confortando os discípulos, falando, ministrando, palestrando para os discípulos. E ele diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então o texto ali de Isaías que nós vemos diz assim: assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar, né? Ali Deus preparou uma vereda. Então Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Sempre Deus preparou um caminho, e o caminho é Jesus, a porta é Jesus, né? E o texto que está dizendo, que nós lemos de Isaías, diz assim: assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar. Ou seja, está falando aqui do Mar Vermelho, né? Onde o povo de Israel chegou perante o Mar Vermelho. Deus abriu aquele mar, preparou um caminho para eles ali no mar, naquelas águas tempestuosas ali do Mar Vermelho. Deus fez uma vereda. O que é uma vereda? Um caminho. Deus preparou um caminho, né? E diz ali que Ele fez sair o carro, o cavalo, o exército e a força. Diz ali: jazem juntamente lá. Ou seja, Deus sepultou os egípcios, os carros, os cavalos, o exército egípcio ficou sepultado lá no meio do Mar Vermelho. Então você conhece ali a passagem na Bíblia: o mar se abriu, o povo passou
e quando a pés enxutos, ninguém molhou o pé, ninguém molhou a sua sandália, né? O pastor falou esses dias aqui que as sandálias eles não estragavam, as roupas não estragavam, eles passaram a pés enxutos, e quando o povo ali, os egípcios tentaram passar, eles foram ali, eles jazeram, ou seja, eles morreram, eles foram extintos, apagados como uma torcida, como diz aqui o texto, né? Então, amados, Lucas 3:4 diz assim: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, direitai as suas veredas, né? Preparai o caminho do Senhor, ou seja, ali veio João Batista preparando o caminho do Senhor, batizando, evangelizando, falando da palavra de Deus, preparando o caminho. E nós vemos que Deus, amado, Ele preparou um caminho para nós. Esse caminho é Jesus de Nazaré. Ele nos reconciliou com o Pai. O texto que nós lemos ali, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? E Colossenses 2:4 diz assim que Jesus, a morte de Jesus na cruz, Ele cancelou o escrito de dívida que tinha contra mim e contra você, que constava em ordenanças, né? O qual nos era prejudicial, e removeu, encravando na cruz. Está dizendo o quê? Que existia uma condenação sobre mim, sobre você, né? Existia ali ordenanças, ou seja, o salário do pecado é a morte, lei, né? Pecou, morreu. E agora Jesus veio, Ele pagou o preço por nós naquela cruz. Ele morreu, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele subiu aos céus, Ele mandou o Espírito Santo dEle para nós, e Ele pagou o preço pelas nossas vidas. Ou seja, Jesus, Ele fez a obra completa na cruz, né? A palavra do grego tetelestai, está consumado. Ele pagou o escrito de dívida que era contra mim, contra você, aquilo que era prejudicial a nós. Ele pagou o preço e nos reconciliou com o Pai, né? Nos fez novas criaturas, nascidos de novo, nos fez filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo, reis e sacerdotes. Tudo isso o Pai Celestial fez para você em Cristo Jesus. Amém? Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? Amém? É maravilhoso isso. Ele nos fez filhos, Ele nos fez herdeiros. Jesus venceu Satanás e toda os seus demônios de uma vez por todas naquela cruz, né? Ele fez uma obra completa, não falta mais nada, querido, né? Nós não precisamos pagar o preço por nada, né? Muitas vezes você vai conversar com algum irmão: irmão, como é que está? Irmão, estamos aí pagando o preço. Não, irmão, né? O preço foi pago. Jesus pagou o preço naquela cruz. Ele apagou tudo. Ele apagou o passado. Ele fez tudo novo. Tudo é vosso, diz o Senhor dos exércitos. Tudo é vosso. Ele nos deu tudo referente à vida e à piedade. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aleluia! As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Tudo o passado ficou para trás, querido, né? Quando o povo passou ao pé enxuto ali, eles passaram para o outro lado, ficou tudo sepultado lá, né? Ficou no mar do esquecimento. Por quê? Porque Deus matou aqueles egípcios afogados ali, sepultou eles, né? Para eles nunca mais lembrar daqueles egípcios, né? Acabou com eles ali, né? Amados, o que acontece? Muitos, eu sei que você crê, você conhece essa verdade, mas muitos não conhecem essa verdade, querido, e estão sofrendo, até mesmo dentro das igrejas. Porque por falta de conhecimento na palavra de Deus, né? Qual que é o pior inimigo do homem? O pastor sempre está falando aqui: qual que é o pior inimigo do homem? Não, pastor, é o diabo. Não. O diabo já foi vencido na cruz do Calvário, né? Ele só tem legalidade daquilo que muitas vezes nós damos legalidade em algumas situações, mas ele foi vencido. O pior inimigo do homem é a falta de conhecimento, né? O profeta Oséias já diz isso aí: o meu povo se perde por falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento faz o quê? Faz com que as pessoas não acessem as promessas de Deus, né? E muitos estão ali o quê? Num deserto espiritual, não conseguem acessar as promessas de Deus, estão com a mente presa no passado, com falsas doutrinas e ensinamentos de demônios, né?
Então, muitas coisas aí, não, você tem que pagar o preço, você tem que fazer campanha disso, campanha daquilo, né? Você tem que quebrar maldição disso, maldição daquilo. Amado, toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário, né? Você é livre, Deus te fez livre, Deus te libertou, né? 1 Timóteo 4,1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que é apostatar? É largar, né? Virar totalmente, se inverter, né? Muitos apostatarão da fé porque por obedecerem a espíritos malignos, enganadores, ensinos de demônios, né? Pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. Então muitas coisas que estão por aí, querido, não é ensinamento da palavra de Deus, né? O que importa para nós é o que está na palavra de Deus. Como que eu venço, pastor? Crendo na palavra de Deus. Como que eu supero todas essas situações que se opõem contra a minha vida? Crendo e praticando a palavra de Deus. E outra coisa, segundo pensamento, esquecendo o passado, né? Deixando o passado para trás. O verso 18 do texto que nós lemos, Isaías, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas. O profeta Isaías falando: oh, não lembre do passado, não considereis as coisas antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Ele está falando de quem? Está falando de Jesus. Não lembre das coisas passadas, né? Não lembre do sofrimento do passado. Era para o povo esquecer aquilo que eles passaram lá no Egito, como eles foram torturados, foram massacrados ali. Agora eles estavam indo rumo a uma terra prometida, né? Eu digo para você, querido, eu e você já estamos na terra prometida. Nós estamos num tempo, querido, que Deus está movendo o sobrenatural. Nós estamos entrando agora num ano de conquista. Nós estamos vivendo as promessas de Deus. Então não considere as coisas antigas, querido. Esqueça o teu passado, esqueça aquilo que se passou, né? Ele diz aqui: eis que faço coisa nova que está saindo à luz. O que é coisas novas? Jesus de Nazaré. Eis que tudo se fez novo, né? Deus, Ele não restaurou nada, querido. Ele fez tudo novo em Cristo Jesus. Esqueça essa palavra que diz Deus restaurou todas as coisas. Não, Deus fez tudo novo. Deus não recupera nada, Deus não aproveita nada, não reaproveita nada. Ele faz tudo novo. E Ele fez tudo novo. Ele pôs um caminho no deserto e rios no ermo. Isso quer dizer o quê? Jesus de Nazaré, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, aleluia. Amados, a palavra de Deus, ela vem para nos dar o que? Vida, e vida em abundância, né? Então busque as promessas que estão na palavra de Deus. Muitos estão presos aí às coisas do passado, né? Olhe para o alvo, olhe para Jesus, olhe para as promessas que Deus tem para nós, querido. Filipenses 3,13, texto bem conhecido. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Aqui, apóstolo Paulo falando aos filipenses: olha, irmãos, eu não alcancei o todo de Deus ainda na minha vida, mas uma coisa eu faço, eu esqueço do passado, né? E eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Amado, esqueça do passado, avance diante das coisas que estão diante de você. Coisas grandes, coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias estão diante de você, querido. Avance para essas coisas. Filipenses 3,14 diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo. O prêmio da soberana vocação, o que é? Ah, pastor, um dia nós vamos receber os galardões lá no céu. Eu sei que lá no céu, amados, sim, você vai receber um galardão. O que é galardão? É os presentes, né? Mas você tem aprendido aqui nesse altar que você pode viver o melhor de Deus nessa terra. Você já está vivendo o céu na terra. Você está vivendo o céu na terra. Por quê? Porque você é rei, você é sacerdote, você é filho, você é herdeiro. Você não é cidadão desse mundo. Você não é cidadão de Telêmaco Borba. Você é cidadão dos céus, querido.
Você pode aplaudir Jesus por isso? Aplauda Ele, que Ele merece. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Você é cidadão dos céus. Você não está sujeito às intempéries por aí, né? Por isso a palavra de Deus diz assim: esforça-te, tende bom ânimo. Nós temos a mente de Cristo, amados. Tanta mente diabólica por aí, conquistando, entre aspas, coisas, né? Mas eu e você, querido, nós temos a mente de Cristo, nós temos a natureza divina, a vida de Cristo está em mim e você, está em nós, né? Quem sabe você pensa assim: pastor, mas eu perdi muita coisa, pastor. Eu perdi muito tempo, eu perdi muitas oportunidades nessa vida. Quando eu estava lendo, meditando nesse texto, né, Deus trouxe essa palavra para mim e disse: olha, quanto tempo eu perdi, né, quantas oportunidades nessa vida, né? Quem sabe você se culpa por isso. Olha, eu tomei uma decisão errada aqui, né, e eu errei, porque antes eu e você, querido, nós andávamos segundo o curso desse mundo, né? Nós tomávamos as nossas decisões em cima dos sentimentos. Eu senti, vou fazer, né? Quem sabe você aqui pode dizer que, pode lembrar: puxa, eu tomei umas decisões aí, pastor, no impulso, e isso causou um prejuízo na minha vida, aconteceu isso, aconteceu aquilo, comigo aconteceu, querido, né? E você vem ali e começa a se culpar por isso. Mas, amados, sabe por que isso aconteceu? Porque eu e você não tínhamos conhecimento da palavra de Deus, né? Então nós tomávamos decisões em cima de sentimentos, e houve prejuízo, houve perdas. Mas eu declaro sobre a tua vida, querido, aquilo que você perdeu por falta de conhecimento da palavra de Deus nem se compara diante daquilo que está por vir. Não tem como se comparar, querido. Por quê? Porque você tem uma nova vida em Cristo. Você é filho, herdeiro, co-herdeiro com Cristo, e agora você tem conhecimento da palavra de Deus, querido. Tem sido profetizado aqui tanto, né? Olha, o que não aconteceu em tantos anos, em 30 anos, vai acontecer em menos de um ano, né? Algo extraordinário, algo maravilhoso. 1 Coríntios 2,9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, na eternidade e aqui na terra. Deus tem o melhor para você, querido. Nós estamos entrando num tempo maravilhoso da parte de Deus, das nossas vidas. Quem sabe você pensa: pastor, mas muitas pessoas me julgam, porque eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora eu mesmo não consigo me perdoar. As pessoas falam isso, aquilo, olha, você agiu assim, você isso, aquilo. Você pensa: puxa vida, eu vou dar um texto para você que vai dar uma resposta para você. Você que está pensando assim, Jeremias 29:11, Deus falando mais uma vez através de um profeta, dizendo assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Deus está falando para você, querido: olha, eu é que sei o pensamento que tenho a seu respeito, né? O que interessa é o que eu penso de você, meu filho. Deus está falando para você: eu tenho para você, querido, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Deus dos exércitos, Ele está falando contigo, querido. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. O que eu penso de você, eu tenho pensamentos de paz, né? Deus nos ama, querido. Você é amado de Deus. Percebe por que a fúria de Satanás? Porque você é amado. Você é maravilhoso, né? Você é a menina dos olhos de Deus, é a igreja de Deus, né? 2 Pedro diz assim, 1,3 diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas. Deus te deu tudo, querido, referente à vida e à piedade, né? E tudo isso Ele deu através do quê? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, como que eu alcanço isso, pastor? Como que eu alcanço esse todo de Deus? Através do conhecimento da tua palavra, da palavra de Deus, querido, né? Conheça a palavra de Deus, busque da palavra de Deus. 2 Coríntios 1,20 diz ali: porque quantas são as promessas de Deus, tantos tem nele o sim, porquanto por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. As promessas de Deus na tua vida, querido, tem o sim e tem o amém.
Quem sabe você está pensando, pastor, eu tenho um projeto que eu tenho no meu coração, assim, será que é de Deus? Será que Deus quer isso para mim? Sim, querido, e é o sim e o amém. Deus tem o melhor para a tua vida. Mas quem que confirma isso, pastor? Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo é Jesus, que nos e aquele que nos ungiu é Deus. Então quem te confirma é Jesus, e quem te ungiu é Deus, né? A palavra de Deus diz que Deus nos ungiu. Você foi ungido, separado, né, por Deus, e também nos selou e nos deu o penhor do Espírito no nosso coração. Amados, quero dar uma boa notícia para você. Você tem a aprovação de Deus. Ele te ama, né? Você tem a unção de Deus sobre a tua vida. Você tem o sim, você tem o amém. O próprio Deus, Ele confirma as suas promessas em nós, em Cristo Jesus. Amém, querido? Então eu digo para você, amado, não entristeça o teu coração. Não ande ansioso por nada. Confie em Deus. Ele nos deu tudo em Cristo Jesus. Siga em conhecer a palavra de Deus, querido. Não ande ansioso por nada. Creia no Senhor. Ele te deu tudo. Ele é maravilhoso. Amados, o diabo tem usado uma estratégia terrível. Uma estratégia terrível. Ele pinta e borda na vida das pessoas. Não sei se você já viu uma situação como essa. Eu conheci um senhor que ele, muito tempo atrás, ele era um cristão, né? Ele frequentava uma igreja, ele e a sua família. E em um certo momento da vida dele, ele simplesmente abandonou o evangelho, abandonou tudo. Nunca mais ele foi para uma igreja. Eu tive a oportunidade de estar com ele orando um dia, e ele já envelheceu, já estava ali numa idade avançada. Sua esposa tinha falecido, e ele é uma pessoa assim que todas as pessoas que chegavam para ele e falavam de Deus para ele, falava assim, que ele não queria. Ele sempre falava assim, se Deus existisse, não existia tanta coisa ruim, não existia tanta desgraça nesse mundo. Você percebe, querido? Você percebe como o diabo ele é especialista em tentar jogar as coisas, né? Aquilo que é culpa dele, ele tenta jogar para Deus. Amados, você já ouviu que Deus não é culpado, né? O que mais nós vemos é o diabo causando todo tipo de destruição, tudo que não presta, e ele consegue convencer as pessoas que Deus está permitindo essas coisas, né? Deus quis assim. Eu já vi carro aí escrito aí no para-choque, no vidro atrás, Deus quis assim, né? Amados, não é Deus que está permitindo essas coisas. Amados, e muitos perguntam, por que Deus não faz nada a respeito das coisas ruins que acontecem na humanidade? Amados, Deus fez tudo. Ele fez uma obra completa em Cristo Jesus. Sabe o que acontece? Acontece que o homem ele não busca conhecer a Deus, né? E esse senhor, um dia, ele já estava bem avançado em idade, ele já estava doente. E um dia eu pude ir na casa dele, conversar um pouco, orar com ele. E eu tive notícia que nos últimos dias de vida dele, ele confessou Jesus como Salvador, né? O pastor lá da igreja, da esposa dele, porque a igreja dele, só a esposa dele que ia na igreja. Você percebe, querido, como o diabo trabalha para levar o homem ao inferno? Ele quer levar o homem a uma vida de sofrimento, duvidando de Deus, né? Jogando as coisas nas costas de Deus, sendo que Deus, Ele é Pai, Ele é maravilhoso. Por isso que eu digo para você, nós precisamos crescer, querido, conhecer da palavra de Deus, ensinar as pessoas, porque as pessoas não conhecem da palavra. Quantas pessoas que estiveram dentro das igrejas, hoje estão desviadas. Amados, Deus fez tudo através de Jesus. Mas o que acontece muitas vezes, como aconteceu com o povo de Israel, muitas vezes é o povo de Deus que está longe dos caminhos do Senhor, e eles estão vivendo uma vida de pagão, né? Enquanto o inimigo pinta e borda por aí, né?
Muitos cristãos, eles não querem ter compromisso com Deus, querido. É mais fácil culpar Deus e dar uma desculpa. Não, eu não vou na igreja por causa disso, por causa daquilo. Eu não vou na igreja por causa daquele irmão. Eu não vou na igreja por causa daquele pastor, por causa disso, por causa daquilo, né? Percebe quanto que o inimigo tenta jogar as coisas, querido. Então eu e você, querido, nós precisamos o quê? Precisamos pregar o evangelho para essas pessoas, ensinar a palavra de Deus, né? Desmentir Satanás, destronar Satanás na vida das pessoas, né? Você aprendeu aqui domingo passado sobre temor, né? O que é temer? Temer é ter medo de Deus. Tenho medo de Deus. Se eu não for na igreja, então eu tenho medo de que Deus mande um raio em cima de mim. Não é isso. Temer a Deus, o que é? É ter respeito a Deus, né? Ter respeito aos princípios da palavra de Deus e aplicar esses princípios de Deus nas nossas vidas. Quem que é o homem que teme a Deus? É aquele que respeita a Deus. Ele respeita os princípios da palavra de Deus, né? E ele faz o quê? Ele aplica os preceitos de Deus. Esse é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a palavra de Deus. Aplicar os princípios da palavra de Deus é sabedoria. É sábio o homem que aplica os preceitos de Deus na sua vida. Não tem como o homem não ser vencedor. Não tem como o homem ser mais que vencedor aplicando a palavra de Deus na sua vida, porque a palavra de Deus nos dá todo o respaldo para ter vida abundante, vida de paz, vida de alegria, querido. Mas como eu falei, o nosso maior inimigo é a ignorância, é a falta de conhecimento. E você aprendeu aqui que tudo que nós precisamos está dentro de nós. A resposta está dentro de você. Quando eu ouvi isso, eu falei, mas como isso? A resposta está dentro de mim. Qual que é a resposta, Senhor? A resposta é o Espírito Santo de Deus, que Ele prescruta todas as coisas. O Espírito Santo sabe tudo, né? Por que então a resposta está dentro de nós? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você, querido, né? Tudo que você precisa está dentro de você. O que eu preciso? Praticar essa palavra, né? Porque eu e você, nós temos um direito, nós temos uma herança. Você aprendeu que também que o nosso Deus não morre. O nosso Deus é vivo, Ele sempre existiu. Ele é o grande eu sou. Ninguém criou Deus. Ele é o grande eu sou. Ele vive eternamente e você é herdeiro dele. Então você desfruta dessa herança. Por quê? Porque o teu Deus não morre, Ele é vivo. Então você tem o direito de desfrutar a herança em Cristo Jesus, né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso profetizar a palavra de Deus. Eu preciso declarar a palavra de Deus, né? Amados, a graça nos alcançou em Cristo Jesus, né? E como que eu vivo a graça de Deus, pastor? Praticando a palavra de Deus. Quanto mais eu pratico a palavra de Deus e manifesto o reino dos céus aqui na terra, né? Eu estou vivendo a graça de Deus na minha vida, né? Que a graça nos alcançou em Cristo Jesus. E Deus nos chamou, querido, para desenvolver. Há uma unção sobre a sua vida, querido. Mas Deus quer que você desenvolva uma unção de alto padrão. Como que eu desenvolvo uma unção de alto padrão? Eu declaro sobre a tua vida, querido. Você está vivendo uma unção de alto padrão. Você está. Uma unção de alto padrão está sobre a sua vida. E como que eu desenvolvo isso, pastor? Crendo nas promessas de Deus. Eu estou olhando para vocês aqui, todos vocês creem nas promessas de Deus. Então vocês estão vivendo um alto padrão de unção na sua vida. Porque o Espírito Santo, aquele que vivifica, aquele que dá vida, o Espírito Santo habita em nós. Aleluia. Sabia? Nós aprendemos também que Deus não compara nós com ninguém. Nós temos a mania de ficar se comparando com os outros, né? Aquela irmã tem mais unção.
do que eu, aquele irmão tem mais. Não, não. Deus compara você, sabe com quem? Com Ele mesmo. Ah, pastor, você está falando de heresia aí, né? O pastor pregou isso aqui, né? Deus compara com Ele mesmo, como assim? Porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Você é imagem e semelhança de Deus, querido. Pô, pastor, eu queria tanto ver Deus. Olha para o lado aí, né? A imagem e semelhança de Deus está aí. Olha para o espelho. Ali está a imagem e semelhança de Deus. Então, amados, o que Deus quer de nós? Ele quer o nosso louvor e a nossa adoração. É o único sacrifício que Deus requer de nós. Outra coisa, sabe o que Deus quer? Sabe qual que é um desejo da parte de Deus para conosco? Ele quer revelar os segredos dele para nós. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Salmo 25:4, para você marcar numa agenda aí. Salmo 25:4, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade para quem é para a igreja do Senhor, querido. Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos em prosseguir em conhecer a Deus. Conheça Ele. Essa chuva serôdia já veio. Quem que é essa chuva? Jesus Cristo de Nazaré. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, querido, mais nós nos tornamos apaixonados por Jesus. Aí eu não fico aí olhando circunstância, aí eu não fico desanimado, mas eu olho para Jesus, o autor e consumador da fé. Amados, quando eu ouvi essa palavra, quando eu anotei, escrevi, estou pregando para mim mesmo, estou recebendo essa palavra. Amados, você tem sempre sido ministrado aqui, culto após culto, tanta palavra que os irmãos têm pregado aqui, têm ministrado tantas revelações, coisas extraordinárias para a tua vida, né? Então, querido, para quê? Para que você viva uma vida de paz, viva uma vida de alegria, né? Anunciando a palavra de Deus, ensinando as palavras de Deus. Pastor, mas eu não sei pregar. Amados, o que é pregar a palavra de Deus? Você falar de Jesus para as pessoas, né? Teu vizinho, um familiar teu. Pastor, não tenho capacidade para isso. Amado, você foi ungido por Deus. O que é unção, querido? É uma capacitação especial. Você foi ungido por Deus, querido. Você é capacitado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você é casa espiritual. Você é ungido. Você é capacitado para a obra do Senhor. Ele te chamou para fazer grandes coisas na face da terra, querido. Ele te chamou, amado. Deus habita em nós, querido. Então, amado, o Espírito Santo de Deus está em nós. Para quê? Para fazer as mesmas obras que Jesus fez aqui nessa terra. Tudo que nós precisamos é que abrir nossa boca, declarar a palavra de Deus, né? Como você aprendeu aqui, lá no Antigo Testamento, era aonde você colocar a planta dos seus pés, né? Ali Deus está te dando. Não, agora é aquilo que você vai declarar com a sua boca, né? Você está vivendo na graça, então é aquilo que você declara. Terceiro pensamento aqui, querido, para nós finalizar. Deus está fazendo coisas novas. O verso 19 ali que você leu ali comigo, Isaías diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Amados, Deus não restaurou nada. Ele fez tudo em Cristo Jesus. Ele nos fez nova criação nele. Nós somos imagem e semelhança dele. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E nós temos aprendido aqui, querido, que Deus está derramando um avivamento sobre a terra. Nós somos privilegiados por viver esse momento. Um avivamento na face da terra como nunca antes. E através da igreja do Senhor, tudo é restituído.
Então eu e você, querido, através das nossas vidas, através da unção que está sobre nós, você vai levar as pessoas a ter uma comunhão, um relacionamento com Deus, porque as pessoas não conhecem da palavra de Deus, querido. Você vai apresentar Deus para as pessoas, você vai levar as pessoas a ter um relacionamento com Deus, querido. Tudo que nós precisamos, o quê, querido? Viver uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de gratidão a Deus, ter aprendido a ser grato a Deus, né? Eu e você não precisamos ficar pedindo, não, querido, você não é pedinte, nós somos celeiros abertos. Você tem aprendido que nós somos celeiros abertos para abençoar as pessoas. Você está num outro nível espiritual, né? Para quê? Para abençoar vidas. Você não é aquele que pede, você é um distribuidor das bênçãos de Deus, né? Você vai abrir a sua boca e declarar a palavra de Deus, vai abençoar as vidas, né? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Jesus é o caminho, né? Deus já cumpriu isso, né? O profeta Isaías estava profetizando isso. Agora Deus cumpriu isso em Cristo Jesus. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Jesus é o caminho, e quem crer nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você crê em Jesus, querido? Amém? Você crê? Então do seu interior fluirão rios de águas vivas, e esses rios de águas vivas vão alcançar as pessoas com cura, com milagres, com sinais, com maravilhas, porque há um poder sobre as nossas vidas. Tudo pertence a nós. Jesus conquistou tudo na cruz por nós, querido. Amado, nós temos que ter a consciência do que a palavra de Deus diz. O que interessa é o que a Bíblia diz que nós somos, né? Então precisamos o que? Viver o padrão da palavra de Deus, né? Amados, Deus conta comigo e com você, querido. Deus conta com você. Tudo que Deus quer é que você levante sua mão e diga assim: eis-me aqui, querido. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Amados, vale a pena viver uma vida comprometida com Deus, né? O sangue de Jesus, Ele nos colocou na presença do Pai. Tome posse que você é filho de Deus, né? O diabo está endemoniado contra as nossas vidas. Sabe por quê? Porque ele sabe que tudo é nosso. Deus nos deu tudo. Ele nos fez sacerdócio real, né? Deus nos fez mais que vencedores. Você é filho do Altíssimo. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, amados. E Deus está nos levantando com poder. Aleluia, amém. Você recebe essa palavra, querido? Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.